Está entrando no ar o programa evangélico A Palavra Original. Graças a Deus, nosso boa noite, na graça, na paz e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez convosco para mais uma emissão do programa A Palavra Original, o pastor Francisco Nazareno, que já vai para 36 anos militando nessa região. Graças a Deus que a nossa região tem melhorado. Quem sonhou com asfalto na rodovia Transamazônica? Quem sonhou com as pontes de concreto no lugar daquelas pontes velhas de madeira que era igual dente de traíra, tem um aqui, outro ali, não tem? Já pensou? Então, melhorou bem, graças a Deus. Mas nós continuamos a peregrinar em busca de uma cidade que o próprio Deus construiu. E não encontramos ela aqui na terra. Por isso, o Evangelho é pregado para nós ouvirmos as palavras do Senhor. Onde estão contidas as promessas da vida, para que nós vislumbremos a esperança de viver. Eu desejei convosco repetir aquele assunto do dia 3 de setembro. Nós tivemos aqui no dia 3 de setembro um programa falando sobre semente. E se vocês desejam continuar comigo aquele assunto, nós vamos repetir as escrituras que nós lemos naquele dia. A primeira está em São Mateus, capítulo 13, o versículo 38. Repetindo, Mateus, capítulo 13, versículo 38. Marca aí o primeiro evangelho, que é o de São Mateus, capítulo 13, enquanto nós procuramos também São Lucas, o terceiro evangelho, capítulo 8, para tirarmos para nós o versículo 11. Então vamos lá. São Mateus, capítulo 13, versículo 38. Jesus estava dando uma explicação da parábola do trigo e do joio. E no verso 38 ele diz: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Em São Lucas, capítulo 8, verso 11, após a parábola do semeador, os discípulos perguntaram para ele o significado da parábola. E ele começou a explicar no verso 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Guardem isso. Em Mateus 13, 38 diz: a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então, se a boa semente que ele chamou foi o trigo, se referindo aos filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, que também foi semeado, que também é uma semente. Puxa vida! Agora ninguém quer ser joio. Esta é a grande verdade.
Ninguém quer ser joio. Todos querem ser trigo. Ninguém quer ser filho do maligno. Todos querem ser filhos do reino. Mas quando o evangelho é pregado, a ideia do homem começa a se ramificar e começa a proliferar as denominações. Veja que cada uma delas apresenta uma doutrina diferente. É claro, nosso Senhor Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Quando o Senhor semeou a terra, ele disse que cada árvore haveria de produzir segundo a sua espécie. Toda árvore frutífera, ela daria o fruto, que no fruto teria uma semente, que uma vez plantada ia produzir outra vez, segundo a sua espécie. Se você conversar com uma pessoa que tem a semente da religião tal, plantada nele, produzindo fruto nele, o fruto que produzir naquela vida só vai ser daquele tipo que foi semeado lá. Ou alguém pensaria que haveria gente tão tapada quando se falasse em semeadura ou em plantio, que ia plantar um grão de milho e sair dizendo por aí que plantou um pé de arroz, uma semente de arroz. Ele plantou um grão de milho, a semente do milho na terra. Depois da sua semente plantada, ficou sabendo que o que deu preço, ia dar preço na região, seria feijão. E ele ia dar birra lá na lavoura dele, querendo que o milho que ele plantou virasse feijão. Teria que ser muito mais estúpido do que eu para pensar que a semente ia produzir outra coisa além daquilo que ela é. Então não espere da religião tal um fruto diferente daquele que foi plantado lá. Não espere do seminário da religião tal um resultado diferente daquele que foi semeado lá. Porém, o profeta de Deus para esta era mostrou para nós que a inteligência do homem pode hibridizar uma árvore. Pega um toco de manga comum, uma muda de manga comum, corta e enxerta um galho de manga de outra espécie naquele tronquinho ali de manga comum. E ele tem então uma árvore de manga enxertada, cruzada, hibridizada. Ele toma uma muda de limão e enxerta ali laranja. Então nós dizemos é laranja enxertada. Mas eu tenho 50 pés de laranja enxertada plantado lá na roça, e de vez em quando brota para baixo, no toco, abaixo de onde foi enxertado a laranja, brota algo lá embaixo. Você sabe o que sai naquele broto? Limão. Eu descuidei dos pés de limão um dia desses e cheguei, tinha um broto que já estava com limão. Deu quase meio balde de limão naquele broto que eu tive que cortar rente no chão para deixar o pé de laranja continuar. Então o profeta de Deus disse: pegaram a palavra de Deus e
hibridizaram com a ideia humana. Por isso esse mundaréu de religiões e denominações, cada uma contando uma história diferente. Porém, São Mateus capítulo 17, versículo 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Uma vez a palavra de Deus restaurada, ela dará o fruto original da semente que foi lançada na terra. Então, nós teremos outra vez uma igreja original. Para haver uma igreja original, que não tenha a ideia humana mesclada na sua doutrina, nos seus ensinamentos, nós teríamos que ter a palavra original, a palavra restaurada. Quando se trata da restauração da palavra, eles falam assim, mas não pode. Porque Mateus 17:11, quando disse Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, quando chega lá pelo versículo 13 ou 14, Jesus disse que João Batista era o Elias. Que aquilo se tratava de João Batista quando disse Elias já veio. Mas o Elias, cujo espírito ia diante de Jesus, um homem adiante de Jesus no espírito e virtude de Elias, Lucas 1,17, para converter o coração dos pais a seus filhos, se era exatamente João Batista. Mas João Batista ia converter só o coração dos pais, ia pregar para o povo que viveu na lei, que o cumprimento da lei chegou, o reino de Deus estava na terra. Agora o assunto não era mais a lei, era a graça. Então João Batista não veio fazer uma obra de restauração. Como é que 40 anos depois que João Batista morreu, Pedro estava pregando em Atos 3:21 e dizendo que Jesus foi ao céu e os céus conteriam Jesus lá até aos tempos da restauração de todas as coisas. Isso foi pregado depois que João Batista morreu, anos depois. Então o ministério de restaurar todas as coisas não era o de João Batista. O Elias que viria para restaurar todas as coisas, quando ele dissesse o Cristo está vindo, Elias viria primeiro para restaurar todas as coisas, não era o Elias tisbita, não era Eliseu, não era João Batista. Então, o crente genuíno que sabe o que é que está dizendo, não tem medo de dizer que era William Marion Branham, o homem que teve na era de Laodiceia o assim diz o Senhor. E milhões de vezes que ele disse assim diz o Senhor, nunca falhou uma para entrar para a história. Então vejam bem, esse homem pregou para nós no dia 28 de novembro de 1965, faltando, portanto, 18 dias para ele sofrer o acidente que o vitimou. Pregou um sermão intitulado O Único Lugar de Adoração Provido por Deus. Agora, o que é que significa a palavra Deus?
A palavra Deus significa objeto de adoração. Tudo aquilo que você adora, você faz daquilo um Deus. Quando você ouve alguém abrir a boca e dizer, eu adoro vatapá, eu adoro aquela música, eu adoro... A palavra Deus significa objeto de adoração. E o nosso Pai Celestial está procurando adoradores. E em João 4, 23 e 24, está a afirmação de que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas Deus determinou o lugar onde ele seria adorado. E nós acreditamos que a semente predestinada de Deus encontraria esse lugar e eles se congregavam ali e o Senhor marcaria presença ali. No parágrafo 88 dessa mensagem, o profeta diz: se Moisés ensinasse a mensagem de Noé, ela não faria efeito. Se Jesus ensinasse a mensagem de Moisés, ela não faria efeito. Porque a semente predestinada encontra-se ali, que somente será regada por esse tipo de água que é dada para essa semente. Estão vendo? Ela não crescerá em nenhuma outra condição. Tem de ser a condição que a faz crescer. Que tal? Ainda no parágrafo 132, nós lemos: agora o pão é tipificado. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de uma palavra aqui e ali, como as denominações o fariam crer. Mas a palavra de Deus é perfeita. É o próprio Deus em forma de letra, chamada semente. E o tipo certo de fé inadulterada nessa palavra trará essa semente à vida. A boa semente são os filhos do reino, e a palavra de Deus é semeada no coração da boa semente, e então produzirá o fruto da palavra. E quando Deus determina que ele quer ser adorado de uma forma, não adianta inventar outra coisa. Quando Deus disse para Moisés: descalça o teu calçado, porque a terra que tu estás pisando é santa, Moisés podia ter pensado como Caim, que ele, tirando o chapéu dele, ele estaria prestando uma reverência muito mais decente do que tirando o calçado. Porém, ele não era descendente de Caim. Ele não era o joio, ele não era da semente maligna. E ele fez o que Deus disse para fazer. Por mais que tirar o chapéu parecesse uma reverência maior do que tirar as sandálias, mas foi mandado tirar, foi as sandálias, não foi o chapéu. Então Deus não está aí porque o doutor fulano, o teólogo fulano e o fulano está pensando, está chutando, não. Deus está obrigado com a sua palavra e ele fica responsável por cada um que treme e
teme de suas palavras. Isaías 66, verso 2. Não pense que Deus tem obrigação com outro tipo de gente. Ou nós respeitamos o que Deus falou e nos rendemos para o que Ele falou e nos propomos fazer como Ele disse para fazer, ou vamos caçar outra coisa para fazer por aí. Tá certo? Não é grosseria, não é maldade da nossa parte, não é um ato de querer afrontar as pessoas, mas é uma realidade. Você já ouviu centenas de vezes as pessoas dizer por aí: o que você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Quem plantou milho está esperando colher o quê? Quem plantou a palavra de Deus no coração do trigo, ele está esperando colher o quê? Filhos de Deus para viver eternamente. Quem planta a ideia do homem no coração do joio, ele está esperando colher o quê? Vocês ficam com essa tão tremenda interrogação e vão pensando na vida aí. A pregação do Evangelho não é para fazer graça, não é para afrontar as pessoas, não é para humilhar a ninguém, e muito menos para tapear a consciência espiritual de quem quer que seja. É para colocar a verdade diante de você e você decidir se abraça um bandido e crucifica a verdade, ou se abraça a verdade e vai para o Calvário junto com ela e morre junto com a palavra e ressuscita junto com a palavra e prova que a verdadeira semente palavra foi semeada no coração da verdadeira semente trigo e nasceu para a vida eterna. Está certo? Então, de segunda a sexta-feira, ou na palavra do pastor Francisco Nazareno, ou do pastor Gerson, ou do irmão Jason, ou do pastor Joaquim Gonçalves Silva, da igreja que está em Goiânia. Você ouve das 20h30 às 21h a palavra original. E toda quarta, sexta e domingo, se desejar nos fazer uma visita às 19h, é Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro da Brasília. Ali você encontra o Tabernáculo da Fé, o original, aonde originou tudo que se ouvir sobre tabernáculo e sobre mensagem aqui dessa região, foi ali que começou. Está certo? E continue conosco. Continue ouvindo. Peça literatura. Solicite visitas. 99207-3704. Atende também via WhatsApp. E nós saberemos que semente que foi lançada no seu coração e que tipo de terra você era quando chegar o tempo de produzir, de dar o fruto. Fiquemos então com o hino que nós gostamos tanto, a semente. Deus vos abençoe. Pode matar, a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela
renascerá. A semente é assim. Uma semente não morre jamais, será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra e surge no céu. A semente é fiel ao processo de Deus, cresce em direção ao céu. A planta que nasceu e depois os botões que se abrem em flor, nascerão os frutos bons como essência de amor.